E olha, na semana passada, um jovem de 18 anos perdeu a vida após ser atropelado por um motorista que trafegava em alta velocidade. Dentro do carro dele foi encontrado bebida alcoólica, cocaína e comprimidos psicotrópicos. Esse homem chegou a ser preso. Foi levado pela polícia para ser autuado, mas foi solto logo em seguida na audiência de custódia, porque foi arbitrada em uma fiança de R$15 mil. Se você acha que isso é um absurdo, você tem que ver aí com o seu deputado federal para ver se muda a questão dessa lei. Para mudar essa situação. Porque se eu sei que é proibido beber e dirigir, se eu pego um carro, atropelo e mato, e ali eu estou embriagado, eu cometi pelo menos um dolo eventual. Ou seja, eu assumi o risco de produzir o resultado. Mas será se foi assim o entendimento? Nesse final de semana, familiares realizaram uma manifestação em frente ao apartamento de luxo do atropelador. A mãe do jovem esteve na manifestação e mesmo se tratando de um câncer, tem mostrado força na busca por justiça para o filho, que acompanhava as sessões de quimioterapia dela. Paulo Edson vai contar pra gente aqui os detalhes. Me dá imagens. No cruzamento entre a Rua República do Líbano e Vicente Leite, aqui na área do Meireles, estão os amigos do Cauã. Amigos e familiares que vieram para cá exatamente para pedir justiça. Esse não é o local exato do acidente, mas é o local em frente ao prédio onde mora o assassino de Cauã. Porque este crime de trânsito ainda cobra justiça. E eu estou aqui do lado da mãe do Cauã, a dona Vera, que infelizmente está passando por essa situação. A dona Vera, que está passando também por um tratamento de câncer e ainda tem que enfrentar esse triste episódio na vida dela, que é exatamente a perda de um filho. Dona Vera, antes de tudo, meus sentimentos. O que dizer em uma situação dessa? É uma dor muito grande, né? Muito, muito difícil. E a gente parece, pelo menos parece que eu estou vivendo assim um pesadelo, que você tenta acordar e não ver que é uma realidade, né? De um jovem de apenas 18 anos, né? Que saiu, estava andando na moto com a velocidade de acordo com o que a lei cumpre, mas infelizmente, né, eu não sei se eu chamo essa pessoa a qual ocorreu esse acidente de um cidadão, porque para mim ele não é, né, porque eu sei que fatalidade acontece. Se ele tivesse vindo sóbrio, e meu filho tivesse vindo imprudentemente, ou se ele, mesmo que os dois estivessem certo e tivesse acontecido isso, seria uma fatalidade, como qualquer pessoa pode passar. Mas o que aconteceu, na verdade, para mim, foi um assassinato, porque ele vinha bêbado. O meu esposo foi até a delegacia e a delegada fez a vistoria no carro, onde tinha drogas, né, cocaína, tinha alguns comprimidos, tinha cerveja, né, latinha de cerveja. Então, para mim, ele é um assassino. Eu não tenho outra palavra para dizer, colocar em outro nome. E assim, o que mais me indignou foi porque ele foi detido, ficou preso e foi pago 10 salários mínimos para que ele fosse tirado. Então, quanto é que custa uma vida? Que lei é essa que você mata alguém e paga para sair? Porque eu acredito que até ele ter ficado preso até a hora dos dois jovens, porque o outro jovem, ele ainda está em estado grave no IJF. Então, para mim, ele é um assassino. Eu não tenho outra palavra para dizer além disso.
O Cauã, quem era o Cauã? Era um garoto de 18 anos, como a senhora falou, tinha saído exatamente para comer hambúrguer com os amigos. O Cauã, ele era um menino bom. Eu sei que dizem, né, que todo mundo que morre vira bom, né? Mas ele era um menino bom. Ele estava, na verdade, ele tinha ido para um show na beira-mar, né, de uns amigos, onde ia terminar cedo. Tanto é que ele disse pra gente que ia chegar em casa entre 10, 10 e meia, 10 e 40, até 11 horas por aí, que foi o horário do acidente, que ele já estava voltando para casa. Ele que estava me acompanhando, né, no tratamento oncológico, né, qual eu faço. Olha, se eu pudesse voltar esse dia, eu simplesmente voltaria, né? E ele vai deixar, assim, muita falta, né? Eu não desejo essa dor para ninguém, sabe? De tudo que eu já tenho passado nessa vida, eu acho que essa dor foi, assim, a pior, porque você tenta encontrar forças para viver e não tem sentido, né? Principalmente do jeito que foi, né? O rapaz que me ligou na hora do acidente disse que ele estava debaixo do carro, eu ainda ouvi a voz dele me chamando: a minha mãe tá vindo, a minha mãe tá vindo, mas eu não tive condições psicológicas e nem no meu corpo mesmo, que eu fiz quimioterapia segunda-feira, né? Então foi na qual só estava com 2 dias e eu pedi para o meu esposo ir lá e ele estava muito machucado. E a única coisa que o rapaz falava para mim era que ele estava pedindo para não morrer. Não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, porque ele já tinha, acho que a ciência da gravidade do que estava da cintura dele para baixo, que ele ficou preso às ferragens, né? Porque esse cidadão a qual foi, né, que colidiu com ele, ele estava tão embriagado e acredito que drogado, que ele bateu nele na moto. Se você ver a imagem, você vai ver que meu filho vinha devagar. E ele estava tão drogado, eu quero deixar isso aqui bem ressaltado, drogado. Tão drogado que ele arrastou ele, eu acho que mais ou menos de um quarteirão para o outro, sem entender que ele ainda estava debaixo das ferragens do carro. Ele não entendia, porque um cidadão, quando ele bate numa pessoa num carro, a função da lei, a lei exige que ele pare e preste socorro. Mas ele bateu, com certeza ele sentiu a pancada e saiu arrastando ele. Tanto ele quanto o outro rapaz. Só que, graças a Deus, o outro rapaz está no IJF se recuperando. Então, para mim, ele é um assassino. E o pior de tudo é que fizeram uma postagem, né? Um dos amigos do meu filho fez uma postagem, botou a foto dele, né, no Instagram, e ele simplesmente entrou com um advogado pedindo para eles tirarem. Mas em nenhum momento, já que o carro, vou dizer bem ressaltado, o carro era no nome da mãe dele. Então a mãe dele era responsável por quem conduzia o carro. Então, nenhum momento me ligaram para me dizer como é que eu estava, como é o estado de saúde do meu filho, como é que ele se encontrava. Em nenhum momento, mas eles entraram em contato no Instagram desse rapaz, pedindo para ele tirar a foto. Por mim, a foto dele aparecia todo dia como assassino. O suspeito, né, foi identificado como Rafael Elisário, não é isso? Rafael Elisário. Inclusive, nós temos imagens logo após o acidente, ele sendo posto dentro de um condomínio, porque ele, após provocar esta colisão, ele ficou com medo de ser agredido por populares que viram toda a cena. Inclusive, pessoas lá no local que socorreram no primeiro momento o Cauã e tentaram acalmar o Cauã, que ficou o tempo todo consciente, pedindo socorro e pedindo para ser retirado debaixo do carro. Enquanto isso, o Rafael, o autor desse crime de trânsito, foi socorrido para dentro de um condomínio. Prova! Mas eu não vi, cara. Ele subiu no carro e começaram a bater. Tem um cara debaixo do teu carro. Olha onde tu bateu, cara. Eu tô querendo subir daqui, você veio de lá cruzou. Você veio igual um louco. Você veio igual um louco. Você veio igual um louco. Você quase bateu em mim. Cheiro de álcool. Você quase bateu em mim. Você quase bateu em mim. Tá com cheiro de álcool. Eu só não bati em ti porque eu desviei. Tava eu, minha mulher, minha filha no carro. Tá com cheiro de álcool, jogador. Abre aqui. Ele tá bem. Você tá alcoolizado. Eu sei, mas eles tentaram. Não, você tem você tá alcoolizado. Não tava, p***. Tu passou por caralho.
Quando eles entraram no carro... Passou por mim. Meu amigo, quando eles Cara, entraram tu no passou carro... por mim. Eu vi tu batendo. Como vocês acompanharam, né, uma outra pessoa aparece no vídeo indagando exatamente o ponto levantado pelo Rafael, que disse que estava em baixíssima velocidade, o que não é comprovado nas imagens que a gente tem do momento do acidente. A gente acompanha aí o momento da colisão em que o Rafael Elisário colide na moto em que estava o Cauã, desmentindo exatamente a versão do motorista causador desse crime de trânsito. Ele foi preso logo em seguida, mas foi liberado na manhã do dia seguinte, pagando R$15 mil, o valor da vida que o juiz achou que valeria a de Cauã. E que este caso não fique esquecido, que a mãe do Cauã, a dona Vera, tenha uma resposta da justiça, que ela possa poder dormir e saber que o assassino do filho dela pagou pelo crime de trânsito que cometeu. Paulo Edson para o Cidade 190. Justiça! 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 Justiça é o mínimo, sem sombra de dúvidas. Eu primeiro preciso aqui enaltecer essa mãe pela força, pela coragem, diante de uma dor imensurável, está aí lutando e buscando por essa justiça. Justiça que, sinceramente, não vai amenizar a situação, porque a dor dela não vai passar. Mas ela vai ter a certeza que este homem, né, este criminoso, como ela bem disse, não vai fazer isso com outras pessoas. Um jovem cheio de vida, um menino que pediu para viver, né, que ainda, no seu momento de desespero, pedia às pessoas para não deixar ele morrer. Comentando aqui nos bastidores com o Márcio Lopes, eu disse, Márcio, quando passar o efeito da bebida e das drogas, como ele foi acusado de ter usado, esse motorista, acredito eu, que ele vai cair na real e vai pesar. Só que a gente, pensando por esse lado, a gente esquece que ele, ao assumir o volante embriagado, já é um criminoso. Bebeu não pode dirigir. A partir do momento que ele ingeriu bebida alcoólica, pegou o volante, ele já se torna um criminoso. E agora, um assassino. Porque, gente, R$15 mil foi o valor, infelizmente. Na verdade, foi o preço, valor não. Foi o preço pago pela vida de um jovem que ainda tinha um futuro brilhante pela frente. Márcio, meu amigo, começar o programa com uma matéria como essa é de apertar o coração, viu? Olha, Luciana, como é que a gente explica para o cidadão comum que um cara que vinha embriagado numa caminhonete, nessa velocidade que você tá vendo, pegou o motoqueiro mais à frente, matou e está solto? Como é que você explica que existe uma justiça sendo feita num flagrante desse tamanho? Não é a dor que ele está sentindo depois de ter saído embriagado, de terem achado drogas dentro do carro. Isso para mim é inquestionável, eu não discuto. E a dor que está dilacerando essa mãe que perdeu o filho? Uma mãe que está em tratamento de câncer, que vai ter agora a pena perpétua da saudade do filho querido, diante de uma injustiça desse tamanho que vocês estão vendo aí. Como é que a gente fala com os nossos legisladores federais? Vocês estão conseguindo ver isso? Porque isso aqui não é a primeira vez que a gente mostra aqui, não. Que essa legislação é frouxa, que ela é branda, que deixa essas pessoas em liberdade e que, pela morosidade da justiça, vão passar anos e anos ainda soltos. E olhe, se lá na frente não prescreveu o crime. Porque é desse jeito que tem acontecido nesse país. E querem um povo pacato, que não fale mal dos políticos. E falam por causa disso tudo que a gente está vendo. É a injustiça qualificada. Essa aí. Você não tem o que falar para uma mãe dessa, a não ser pedir justiça. Porque esse homicídio aí é doloso. Porque quem pega um carro embriagado, com drogas dentro do carro, não sei se tinha no sangue, mas dentro do carro tinha, com essa velocidade,
e mata o motoqueiro, é óbvio que isso é um crime doloso de quem assumiu o risco de produzir o resultado morte. Ou você acha que quem pega o carro embriagado, com droga dentro do carro, com essa velocidade, não está assumindo o risco de matar alguém no meio da rua? E quando eu falo alguém, eu falo a mim, você, né? Aí pegou um motoqueiro, mas se pegasse um carro nesse mesmo sentido, no meio da porta ali, tinha matado o motorista também. Dificilmente teria sobrevivido. Então fica aqui o nosso grito de indignação, né? E a revolta por uma legislação diante de um flagrante tremendo desse. Uma legislação frouxa que permite que esse indivíduo esteja solto. É simplesmente revoltante. A gente aqui está fazendo uma avaliação no fato que a gente está vendo, né? Bebida alcoólica, direção, alta velocidade e drogas dentro do veículo. Solto na rua. Você que está em casa, faça também a sua avaliação. E aos nossos legisladores, rapaz, está na hora de vocês abrirem o olho, porque não dá para aguentar mais. Os tempos mudaram, essa frouxidão legal está revoltando, simplesmente revoltando o nosso povo.